Que Deus te ilumine, em nome do Senhor Jesus. Estamos meditando na Bíblia, no Novo Testamento, em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. E como sempre, eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, nos ajude a espalhar esse vídeo da Bíblia pela internet e partilhe com outras pessoas, tá bom? Meu Deus, que o Senhor fale conosco, abrindo o nosso entendimento, iluminando nossa mente, para que possamos ouvir a Tua voz, entender o que o Senhor quer e pautar a nossa vida de acordo com a Tua vontade, que assim seja. Então, Lucas 9, versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhe, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Então, mais uma vez, nós estamos vendo essa passagem, agora pelos olhos de Lucas, né? Sendo que Lucas não esteve presente com Jesus, ele foi um apóstolo, uma pessoa que veio depois, mas ele fez toda a investigação e escreveu o Evangelho de Lucas. No 21, e admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, ressuscite ao terceiro dia. Na verdade, ele já era rejeitado, né, por essas pessoas, porque ele era o próprio Filho de Deus e que eles não reconheciam como este. Aí no 23, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O comentário do 25 diz: Tome cada dia a sua cruz. O Senhor Jesus proferiu essa palavra várias vezes em momentos diferentes para enfatizar a importância dessa mensagem. Ao dizer que os discípulos deveriam negar a si mesmos e tomar a sua cruz para segui-lo, revelava que a fé deve ser praticada diariamente por meio do sacrifício das próprias vontades. As inúmeras ofertas e aparentes vantagens deste mundo são inúteis quando sacrificamos toda a nossa vida para vivermos separados para Deus. Não temos como receber a salvação, quer dizer, o que representa a salvação primeiro, né? O pecado é o que separa o ser humano de Deus. Então, todo ser humano já nasce em pecado, separado de Deus. Então, ele precisa reconciliar-se com Deus. Então, se não houver reconciliação com Deus, o ser humano já está condenado à morte eterna, que significa a separação eterna do seu Criador. Mas quando ele, então, quer ser salvo, a única salvação, o único meio de ser salvo é Jesus Cristo. Então, por isso que ele falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo é negar a minha vontade. É eu entender que o que eu faço não está de acordo com a vontade de Deus. E onde eu busco saber a vontade de Deus? É o que estamos fazendo, lendo a Bíblia, né? Então, eu busco saber a vontade de Deus. Por exemplo, um exemplo simples, prático, direto. Eu sou uma pessoa mentirosa, mas a Bíblia condena a mentira. Então, eu vou deixar de mentir. Eu cobiço a mulher do meu próximo. Então, eu entendo que apenas olhar para a mulher do próximo já constitui ter caído com ela, então não vou mais fazer isso. Então, eu estou negando minha vontade. Minha vontade é olhar, desejar, cobiçar, mas agora eu já não farei mais. Então, isso é praticar a palavra de Deus. No 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. O comentário diz: perder e ganhar. O cristianismo moderno exclui a palavra sacrifício das suas pregações para tornar o caminho para o céu mais acessível e atraente. Porém, se fosse para ser fácil, o Senhor Jesus não falaria tanto em renúncias, aflições e perdas. As Escrituras deixam claro que a abnegação é parte essencial da vida cristã. Por exemplo,
Não há uma maneira de desenvolver um caráter reto sem sacrificar a mentira, da mesma forma que não tem como renunciar aos apelos carnais sem sentir a dor desse desprendimento. Não é possível nem mesmo cumprir o mandamento de amar a Deus acima de tudo se não abrir mão dos maus sentimentos que dominam o coração. Com isso, vemos que as dificuldades afastam aqueles que não querem se desapegar dos seus erros. No entanto, todo o sacrifício e todas as perdas que sofremos neste mundo em prol da obediência à palavra se transformam em ganho eterno para a nossa alma. Então, com Deus, a matemática funciona de forma diferente, né? O primeiro é o último e o último se torna primeiro. Quem perde é o que está ganhando. E quem ganha neste mundo é o que está perdendo. No 25, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. O comentário diz que aproveita o homem. O Senhor Jesus adverte que nenhum ganho, ainda que seja o mundo todo, pode compensar o dano da perda da salvação eterna. Grandes personalidades entraram para a memória da humanidade ao conquistarem glória, riqueza e renome, mas tudo isso se perdeu quando morreram. Portanto, não adianta ter o nome registrado nos anais da história se não estiver escrito no livro da vida. O Senhor escreve o seu livro todos os dias e nele coloca o nome dos salvos. Apocalipse 20, 12 ao 15. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Concluindo o comentário, portanto, não negligencie o conselho divino e não exponha sua alma ao perigo da condenação eterna. Então, vale todo o sacrifício aqui na terra para alcançar a eternidade com Deus. No 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Por isso que o reino dos céus é uma recíproca, né? Se eu planto fidelidade, eu colho fidelidade. Se eu me envergonho, ele também se envergonhará. Então, Deus é para mim o que eu já sou para ele. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, transfigurou-se, né? Quer dizer, ele foi revelado a esses a verdadeira aparência, né? A aparência espiritual do Senhor Jesus. E quando o diabo ele entra na vida de uma pessoa, ele desfigura. No caso de Deus, ele nos transfigura. Quer dizer, ele nos devolve a imagem de Deus. Tem pessoas que você olha para o rosto dela, para o olho dela, você vê um semblante apagado, um semblante morto, um semblante carregado, porque a pessoa está triste, né? Ela está carregada de coisas que estão sobre ela. No 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então, Moisés e Elias, né? Os profetas e a lei. No 4. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Quer dizer, ele não sabia o que falar. E aí ele falou isso. No 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Pronto, aqui está toda a confirmação que é necessária. Uma coisa como essa é sobrenatural.
No 6, e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Sabe, tem muitas pessoas que caem pelo poder de Deus. E elas dormem esse sono, né? Esse sono que leva elas a adormecerem, não ver mais nada. Jesus tocou e falou: levantam. Porque quando Jesus vem sobre a vida de uma pessoa, a pessoa não cai, ela se levanta. No 9, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Comentário: e transfigurou-se diante deles. Transfigurar significa transformar, mudar o aspecto ou aparência. Pedro, Tiago e João testemunharam a divindade do Senhor Jesus, pois puderam contemplar como de fato ele é. A descrição do seu rosto, que resplandecia como o sol, e as suas vestes brancas como a luz, traz a revelação da plenitude da glória e da majestade do Deus Pai, que repousa sobre o Filho, conforme está escrito. Moisés e Elias representavam lei e os profetas. A presença deles ao lado de Jesus, naquele momento, significava que tudo aquilo que estava descrito na lei e tudo o que foi anunciado pelos profetas se cumpriram no Messias e davam testemunho da sua pessoa e das suas obras. Por isso, a voz do Altíssimo foi bem clara: este é meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. O Senhor Jesus é a palavra encarnada. Portanto, quem lhe obedece será salvo. Além disso, não apenas verá a sua glória, como também a receberá. Estou lembrando aqui que Moisés, Deus não deixou que ele entrasse na terra prometida, apenas visse ela ao longe. Mas agora, aqui, ele vem e desce sobre a terra prometida. Quer dizer, ele pisou os seus pés naquele lugar que Deus havia prometido. É muito forte, né? Por isso que, se você tiver oportunidade um dia de ir a Israel, numa das caravanas que a igreja faz, faça isso. Quem me dera poder fazer o mesmo. 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então Elias representava então João o Batista, quando veio anunciando o reino dos céus, a chegada dele. 13. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Só confirmou então. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Que forte! Jesus mal está descendo daquele monte, chegando ali, há uma confusão generalizada porque é um demônio que eles não puderam expulsar. No 17, Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. O pai sofria, o filho sofria, porque quando o filho sofre, o pai sofre dobrado, né? Então imagine a dor desse pai. Olha o 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí a pessoa diz: ah, mas era Jesus. Não, mas agora eles fizeram uma boa pergunta, porque eles questionaram Jesus. Por que eles não puderam fazer isso? Eles já tinham feito. Quando eles saíram de 2 em 2 a pregar o evangelho, porque Jesus havia dado a eles autoridade no nome deles para curar. Ungindo os enfermos com óleo, eles os curavam. Então, com esse aqui não funcionou. E agora ele está perguntando no 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Primeiro ponto. A incredulidade é uma barreira no campo espiritual. Eu não tenho como vencer o diabo sendo incrédulo, não crendo, né? Então, primeira coisa, eu tenho que crer. A crença na palavra de Deus me torna forte contra o mal. E ele continua: porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé
como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, primeiro ponto, às vezes a pessoa erra aqui, ela diz assim, quem tem fé transporta montes. Errado. Ele falou, direis a este monte. É preciso manifestar a fé falando, né, a palavra. Então ele fala, direis a este monte. Ele fala sobre o grão de mostarda porque ele é um grão minúsculo. Ele torna uma árvore grandiosa, mas o grão da mostarda é muito pequenininho. Então ele fala, ele compara que uma fé tão pequenininha, ela é capaz, quando essa pessoa disser, transportar montes. Então imagine que aquele demônio representava o monte e que eles não conseguiram transportar porque faltou neles fé, a incredulidade. A fé vem da onde? A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então faltou fé nos discípulos naquele momento para expulsar aquele demônio. E aí ele falou, nada vos será impossível. Então, quando nós vivemos a verdadeira fé, que é do tamanho de um grão de mostarda é suficiente, então nada me torna impossível. Quer dizer, eu vivo pela fé. No 21, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Comentário diz, Senhor, tem misericórdia de meu filho. Aquele pai, desesperado, já não aguentava mais ver o sofrimento do seu filho. A qualquer momento aquele rapaz poderia ser morto por aquele demônio que possuía o seu corpo. O Senhor Jesus mostrou o seu descontentamento pelo fato de os discípulos não terem conseguido expulsar o espírito imundo. E por que não conseguiram? Porque faltou fé para exercitar a autoridade que o Senhor lhes havia dado. Isso mostra que é imprescindível que os servos de Deus vivam em comunhão com Ele para que possam usar sua autoridade em benefício dos que sofrem nas garras do diabo. A oração e o jejum são importantes para o fortalecimento da vida espiritual. E isso aqui, nós devemos guardar muito bem. Esta casta, quer dizer, esse tipo de demônio não se expulsa senão por oração e jejum. Então, não é você ficar lá orando, oh meu Deus, não, nada disso. E nem o jejum é aquele que você se consagra a Deus. Então, a oração é você ir na autoridade do nome de Jesus e mandar aquele espírito embora. No 22, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito, porque eles não compreendiam, né? Principalmente aqueles que subiram com Jesus, eles não estavam entendendo por que Jesus falava isso. Mas era necessário, Jesus era o Cordeiro de Deus. No 24, e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, vosso mestre não paga as dracmas? Bom, primeira coisa, o Senhor Jesus e Pedro eram os mais velhos. O restante dos discípulos eram jovens e na idade deles não se pagava o imposto, mas Jesus e Pedro sim. Veja que interessante, aqui é uma prova, né, arqueológica dessa questão dos discípulos. E esse era um imposto pago ao templo, normalmente pago ao templo. No 25, disse ele, sim, e entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo dos seus filhos ou dos alheios? Então Jesus se antecipou, quer dizer, ele já sabia da necessidade que havia naquele momento. No 26, disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança-o ao anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O comentário diz, o vosso mestre não paga as dracmas? O imposto das 2 dracmas não era pago à nação como outros impostos civis. Era um tributo destinado ao serviço e à manutenção do templo. Deus havia dado instruções a Moisés, ao enumerar os filhos de Israel, que os homens da idade de 20 anos para cima deveriam oferecer meio ciclo como oferta para os serviços da tenda da congregação. O Senhor Jesus mostrou a Pedro
que, como filho do dono do templo, ele estava isento de pagar aquele imposto. Se os servos sagrados têm como finalidade prestar culto a Deus, como Jesus pagaria um imposto para prestar serviço a ele mesmo? É claro que os religiosos não compreenderiam isso, afinal, não criam que o Messias era o Filho de Deus. Portanto, para que não se escandalizassem, Jesus pagou o imposto por ele e por Pedro. Isso nos traz uma grande lição. Se aquilo que fazemos, mesmo sendo lícito, enfraquece ou ofende a fé de alguém, então não devemos fazer. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. O que para você pode não ser pecado, para aquele que vê você fazendo pode ser. Então, cuidado. É melhor você evitar determinadas coisas para também evitar que alguém se caia. Agora, o que eu acho de interessante nesse último versículo é não escandalizar os incrédulos. Sabe, um cristão, uma pessoa que está na igreja e ela não tem testemunho para dar, escandaliza os que estão lá fora. Porque muitos deles nunca vão ler a Bíblia, porque não vão ter tempo. Mas eles olham para você que está na igreja e eles querem ver um testemunho. E quem sabe, muitos deles vão até se converter vendo o seu testemunho, a sua transformação de vida. E quantos que estão até dentro da igreja, mas ainda têm a sua fé fraca, ao verem o seu testemunho, vão se fortalecer. Então, cuide, tenha isso dentro de você. Eu preciso glorificar a Deus através da minha vida, do meu testemunho. E Deus vai fazer acontecer, porque a intenção sua é ganhar almas. Tá certo? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre. Fique bem.